galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, quinta-feira, terminada a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou o último jogo, empate entre Atlético Mineiro e Vasco 0 a 0. Caiu no Horto, não ficou morto. O Vasco conseguiu o empate contra o Galo. Não sei se o jogo foi muito bom, se foi muito ruim, quem jogou melhor, quem jogou pior. O que eu vi aqui nos comentários é que no primeiro tempo o Atlético ficou quase com 100% com a bola no pé. No segundo tempo deu uma equilibrada, deu uma melhorada, o Vasco deu uma subida de produção, porém o Vasco parece que perdeu jogadores machucados também, mais uma vez, toda a rodada o Vasco tem jogadores machucados, e o Vasco consegue um ponto importantíssimo, que estavam todos muito preocupados com o Vasco. O de Bigode, se o Valentim for contratado mesmo, tem sua passagem sem derrota, né? Empatou com o Ceará, empatou com o Atlético Mineiro. E o Vasco consegue empate, mas continua ali na parte de baixo da tabela. Bom, mas não estamos aqui para falar do jogo do Vasco, até porque eu não vi o jogo do Vasco, então não tem como fazer pós-jogo. Estamos aqui para fazer o nosso resumão da rodada, falar numa forma rápida o que foi a rodada, os melhores, piores jogos, pontos aí de alguns jogos e como ficou a classificação. Bom, essa rodada, como todos sabem, essa 20ª rodada, né, meus amigos, já teve um jogo que foi Ceará e Santos. Foi o jogo do dia 8, foi adiantado, porque o Santos jogou pela Libertadores esta semana. Então já foi adiantado, o jogo foi 1 a 1. Então esse jogo já está. Tivemos também nessa rodada o adiamento do jogo Chapecoense e Atlético Paranaense, por causa das chuvas. O Atlético Paranaense não conseguiu chegar em Chapecó por causa das chuvas. Com isso, tivemos só 8 jogos. Tivemos o jogo Paraná 1, São Paulo 1. É aquele detalhe que eu falo para todos os times. Não existe time imbatível. Aqui no Brasil, então, isso não existe mesmo. Time imbatível, principalmente no momento que a gente vive. Outro detalhe, o time está jogando um bom futebol. O time não tem um bom futebol e o time é muito bom. O time está muito bom. Mas de repente no momento ele não vai estar tão bem assim. E vai ter todos os times, tanto os que estão em cima na tabela quanto os que estiver embaixo, vão ter tropeços. O Flamengo era líder até antes da Copa. Todo mundo falava que o time do Flamengo era quase que imbatível. Hoje está em terceiro lugar. Aí já meteram o Mário, já falaram que o time do Flamengo não fica nem no G6. Mas antes da Copa era quase que imbatível. Não existe time imbatível. O São Paulo, tá nadando de braçada, provavelmente já é o campeão, já pode começar a colocar o nome lá do São Paulo. Aí tem um tropeço fora de casa contra o Paraná. Tropecinho fora de casa, deixa eu ver a cadeira mais aqui para trás. Um tropeço fora de casa contra o Paraná. Aí você já vê uns comentando: pô, São Paulo, tá vendo? Não é isso tudo. Eu avisei. Mas não é isso tudo. Nenhum time aqui no Brasil é isso tudo. Não vai ter time nenhum que vai ganhar todas. Nenhum. Os times que estão na ponta da tabela vão perder. Nós estamos na 20ª rodada. Não vai ter time nenhum que vai chegar de hoje até a última rodada sem perder. Não vai ter. Porque tá equilibrado. Os times oscilam muito.
todos eles oscilam. Uns vão ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, pá, mas daqui a pouco vai dar uma oscilada. Por quê? Porque todos os times vão começar a olhar para aquele cara que é o líder. Tá todo mundo olhando para o São Paulo. Quem é o líder? É o São Paulo. Então vamos marcar como é que o São Paulo joga. O São Paulo joga no erro do adversário. Vamos tentar não errar, vamos dar bola. O Paraná conseguiu lá. Não sei como é que foi o jogo. O Paraná conseguiu um empate. Aí o São Paulo, pô, a gente não podia perder para coisa e tal, não podia perder esses pontos para coisa e tal. Mas isso vai acontecer com todo mundo. Então, tivemos o jogo aí São Paulo e Paraná, onde deu 1-1. Tivemos Bahia 0, Internacional 1, que para mim esse foi o maior resultado da rodada. Bahia 0, Internacional 1. Bahia mais uma vez jogou bem, mais uma vez o Bahia perdeu. O Bahia, como eu falei no pós-jogo, caiu na armadilha do Inter, porque o Inter é um time mortal no contra-ataque, é um time que treina muito bem treinado essa saída para o contra-ataque, muito bem treinado. Um time com velocidade, com precisão para fazer gol, dificilmente erra essas conclusões e mais. O time do Inter é consciente do que tem que fazer. Ele sabe, ele tem variações. De vez em quando ele marca a pressão, de vez em quando ele marca atrás, de vez em quando ele puxa o time adversário para cima dele para poder sair em lançamentos longos. E isso ele fez contra o Bahia e funcionou. E o Inter ganhou fora de casa. Tirou a diferença de 3 pontos. Agora só está 1 do São Paulo. Esse Inter que vem jogando bem, vem encantando, vem ganhando, pá, vai ganhar todos os jogos até o final? Também não vai. A hora que o Inter empatar em casa ou perder fora de casa, não é também para falar que está tudo um M, que não é. Não é. Os times têm momentos bons. Tem momentos que vai ter times que vão ter momentos muito bons daqui até o final. Mas nenhum time é imbatível. Porém, a gente está falando de rodada. E nessa rodada o Inter foi sensacional. O Inter foi sensacional. O Inter foi uma das melhores vitórias dessa rodada. Uma das melhores vitórias. Só não vou falar que é melhor porque eu vou colocar uma comparação com uma outra vitória. Que eu também vi muito, muito importante. Então, ó, o líder empatou em 1-1 e o vice-líder ganhou. Diminuiu para 1 ponto. Tivemos a outra vitória que eu achei muito importante. Sport 0, caindo pelas tabelas, igual o Vitória que jogou com o Flamengo hoje. América Mineiro 2. Sport 0, América Mineiro 2. América Mineiro dá uma suspirada e o América Mineiro, junto com Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, começam a engrossar o meio da tabela. Aqueles times que estão ficando mais longe do Z4, mas também não conseguem chegar no G4. Está longe do G4, mas começa a se distanciar do Z4 também. Então, uma grande vitória do América Mineiro, uma grande vitória fora de casa, uma grande vitória. Não sei se jogou bem, se jogou mal. Sei que foi uma grande vitória do América Mineiro que dá uma respirada para a próxima rodada. Até porque na próxima rodada o América Mineiro tem um jogo complicado. Independente de tudo, é um jogo complicado. Vai ser um jogo contra o Flamengo em casa, mas é um jogo contra o Flamengo. A gente ainda não sabe qual é o Flamengo que joga, né? De repente ele vai poupar. Se ele poupar, se o treinador do Flamengo poupar, a probabilidade do América Mineiro ganhar é muito grande. Se o Flamengo for de time misto, é uma grande probabilidade, digo até 70% de chance do América Mineiro ganhar o jogo em casa do Flamengo. Então tivemos aí o Sport perdendo em casa o América Mineiro, grande vitória do América Mineiro. Tivemos uma outra grande vitória, porém essa era mais até mais esperada, mais guardada, a vitória do Palmeiras de 2-0
em cima do Botafogo. Zé Ricardo vai ter muito trabalho com essa defesa do Botafogo. Eu tô falando há um tempo. A defesa do Botafogo é lenta. A defesa do Botafogo é lenta. Tem que fazer alguma coisa. Ou mudar a zaga, uma das peças da zaga, ou dar mais força na ajuda a essa defesa. E o Palmeiras? Palmeiras subindo degrau. Subindo. Se o pessoal da frente demora, daqui a pouco ele encosta. Tá certinho, sem tomar gol, sem tomar muito susto. Eita, desculpa. Sem tomar muito susto, vem ali jogando o feijão com arroz, com tempero. Lucas Lima entrando já num time arrumadinho, que o Felipão já arrumou o time, entrando num time arrumadinho, Lucas Lima vai começar a subir de produção, que o Lucas Lima tem que ter um time arrumado para ele render. Tá começando a render, no jogo contra o Botafogo os 2 gols foram dele. Tá começando a jogar bem, tá aparecendo. Então o Palmeiras vem fazendo seu dever de casa. Boa vitória em cima do Botafogo. Palmeiras em ascensão e o Botafogo engrossando a parte de baixo da tabela. Não sai dali de jeito nenhum. A tendência é que o Botafogo comece a descer mais, chegar cada vez mais perto do G4. Fluminense jogou contra o Corinthians em casa, ganhou do Corinthians de 1-0. Merecidamente o Fluminense ganhou do Corinthians de 1-0. Para mim, na minha visão, jogou mais. E com essa vitória, o Fluminense empatou com o Corinthians no número de pontos e começa a engrossar esse meio da tabela. Por quê? A 19ª rodada terminou com 6 times na parte de cima da tabela, 2 no meio e 12 times próximos ao Z4. Ou seja, 12 times brigando pelo Z4. Já no início do segundo turno, continuam 6 times brigando pela parte de cima da tabela. Mas não temos apenas 2 times no meio da tabela. Já temos mais 2. Já temos o Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e o América Mineiro. Está coladinho ali também. Então tivemos uma grande vitória do Fluminense contra o Corinthians. Corinthians tem que se arrumar. Como eu falei, o Corinthians tem que botar tudo no chão. Olha só. Não precisamos começar do zero. Mas vamos fazer o feijão com arroz? Vamos parar de inventar Romero de centroavante? Já ajudou muito, já fez muito gol, mas bota ele na posição normal dele. Vamos fazer um feijão com arroz aqui, bonitinho, 2 volantes, 2 meias de criação, um jogador aberto pela ponta e um centroavante. Vamos fazer o basicão para a gente começar a somar ponto e parar de derrapar no meio da tabela. É o Corinthians, que não almeja pensar em título. Corinthians não almeja pensar em título. Fluminense não pensa, almeja título. Tá ali pelo meio da tabela. Quem sabe chegar ali um pouquinho, quem sabe alguém dá mole, chegar ali e pegar num G6, G7, se virar de repente G9, sei lá. Porque aí tem um classificado já para Libertadores pela Copa do Brasil. Aí vira G5, né? Aí tem um classificado pela Libertadores. Aí vira G6. Aí tem um da Sul-Americana, pode virar G7. E assim vai, né? Tem aqueles... Ano passado acho que tinha até G9, que poderia até dar G9. Então, ficar ali naquela parte de cima, do meio da tabela um pouquinho para cima. Tivemos o jogo Grêmio e Cruzeiro. Grêmio na parte de cima da tabela, jogando em casa com o time completo. Empatou com o Cruzeiro, chorou muito, lamentou muito pelo pênalti perdido do Luan, que o Grêmio poderia estar mais perto agora do primeiro, do segundo e do terceiro colocado, porque com isso o Grêmio ficou com 37 pontos, com esse empate, tinha 36, se ganha ia a 39, ficava 1 ponto só do Flamengo, a 2 do Inter e 3 de São Paulo. Mas acabou empatando, fica com 37 pontos, a 3 pontos do Flamengo, que mesmo que o Flamengo
perdesse, o Flamengo continuaria em terceiro lugar. O Flamengo acabou ganhando, abriu esses 3 pontos para o Grêmio. O Cruzeiro, meião da tabela. Falei aqui, amigos cruzeirenses, não. Cruzeiro ainda tem chance do Campeonato Brasileiro. Esquece. Esquece. Já está na cara que o Mano Menezes está cagando pro Campeonato Brasileiro, quer se manter no meio da tabela. No jogo contra o Grêmio, ele não precisava poupar. Ele poupou jogadores. Poupou, pá. Aí vai chegar domingo. Ele vai botar o time completo. Ele tem um jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Ele não vai com o time completo de novo. Não vai com o time completo. Vai poupar de novo. Poupou alguns jogadores agora, aí na outra poupa de novo para ir com o time praticamente inteiro contra o Flamengo. Então, meu amigo que torce pro Cruzeiro, o Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro. Vai ficar ali no meio da tabela. Tivemos a vitória do Flamengo sobre o Vitória. Ganhou de 1-0. Primeiro tempo, ataque contra a defesa. Segundo tempo, o jogo deu uma melhorada, o Vitória deu uma melhorada, impressionou mais um pouquinho, causou até uma fumacinha no finalzinho do segundo tempo, mas Vitória muito fraco, muito limitado. Também culpa de ter 7 ou 8 jogadores no departamento médico do Vitória, isso atrapalha demais com o Arpejani. Flamengo deu uma melhorada em 1 ponto. Os jogadores do Flamengo, os 2 que jogam mais pelas pontas, Vitinho e Vitor Ribeiro, foram à linha de fundo, fizeram jogadas de linha de fundo, fizeram jogadas nas laterais das áreas, porém, continuam os laterais ajudando muito pouco. Os laterais, se tivessem mais qualidade, o Flamengo seria um time muito mais forte do que é. Os laterais muito limitados. O Rodinei chega muito bem à frente, mas não sabe o que faz com a bola quando chega na frente. Corre muito, mas pensa pouco. O René corre pouco, até pensa muito, mas de vez em quando ele pensa demais e toma a bola dele. Flamengo sem variação de jogadas, O Flamengo não tem contra-ataque. O Flamengo não é aquele time que faz 1-0, pode dar a bola para o adversário para tentar fazer um contra-ataque. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque, não treina para isso. O treinador, acho que não sei se não tem capacidade ou não gosta de contra-ataque, não sei. Mas contra-ataque é fundamental. É fundamental. Viver de contra-ataque não, mas ter contra-ataque é fundamental. O Flamengo não tem. Então o Flamengo melhorou 1 ponto, mas continua devendo em 3 pontos, na minha visão. Só que ganhou. Ganhou. Está lá em terceiro lugar. A 2 pontos só do São Paulo e 1 ponto do Inter. De repente, na próxima rodada, o Flamengo joga com o América Mineiro. Consegue uma vitória. Um desses 2 times derrapa, o Flamengo passa, volta ao segundo lugar, ou até em primeiro, se os 2 derrapam. Então, o Flamengo está ali, aos trancos e barrancos, um time muito previsível, muita qualidade. O Flamengo tem muita qualidade, mas um time previsível pela armação tática que o treinador impõe. É mais ou menos um cara que, mais ou menos, não vou falar uma Ferrari, mas um carro que tem 6, 7 marchas, entrega para um cara que só sabe passar até a terceira ou quarta, mais ou menos assim. O carro tem 7 marchas, mas o cara nunca passou daquele, ele só vai até a quarta, ele tem medo de fazer a quinta, sexta e sétima. É mais ou menos o treinador do Flamengo. Tivemos Atlético Mineiro e Vasco, que eu falei no início aqui da gravação, empate 0-0, onde o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Em casa tem que fazer o seu dever de casa. A gente sabe que jogou com um gigante que é o Vasco da Gama, mas que está num momento complicado o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro, pelo que eu vi, martelou, mas não conseguiu fazer gol. Isso está acontecendo com diversos times. Os times que estão propondo o jogo estão tendo muita dificuldade, porque o time adversário joga todo atrás, faz uma retranca. É o time que propõe, que quer ganhar o jogo, tem muita dificuldade, não consegue encontrar o gol, não consegue furar o bloqueio. Tem que se trabalhar, tem que se estudar formas
de conseguir furar esses bloqueios, essas retrancas que se fazem no Brasil e no mundo, mas a gente está falando de Brasil, que alguns times brasileiros, inclusive times gigantes, fazem uma retranca, joga toda atrás por uma bola, e os times que propõem o jogo, que querem ganhar, estão encontrando imensa dificuldade. E não estou falando que o Vasco é um time retranqueiro, muito pelo contrário, o time do Vasco não é. Não é. Mas está tendo que ser, porque a situação do Vasco, o Vasco precisa somar pontos. Então, provavelmente hoje deve ter jogado atrás com o Atlético Mineiro, eu não vi o jogo, mas deve ter sido assim, somente no primeiro tempo, que eu vi que o Atlético Mineiro ficou com a bola o tempo inteiro. E não tivemos o jogo de Chapecó e Atlético Paranaense. Então, para mim, melhores resultados foi a vitória do América Mineiro sobre o Sport, 2-0, e a vitória do Internacional fora de casa contra o Bahia. Assim, com esses resultados, ficou a classificação, mudou muito pouca coisa. Porém, o que mais me chamou a atenção vai ser o meio da tabela. Bom, ficou São Paulo em primeiro lugar com 42 pontos, Internacional segundo lugar com 41, Flamengo com 40 em terceiro. Ou seja, diminuiu a diferença entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Bom, na próxima rodada pode acontecer qualquer coisa. Pode continuar o São Paulo como líder, poderemos ter o Inter como líder, poderemos ter o Flamengo voltando a ser líder, poderemos ter o Inter líder, o Flamengo segundo e o São Paulo terceiro. Ou seja, poderemos ter mudanças na parte de cima da tabela entre esses três, pelo fato da diferença do primeiro para o terceiro ser apenas de 2 pontos. Os três acabaram abrindo um pouquinho em relação ao Grêmio, que agora o Grêmio está a 5 pontos do São Paulo, 4 do Internacional e 3 do Flamengo. Não vai ser na próxima rodada que o Grêmio conseguirá passar o Flamengo. Em quinto lugar está o Palmeiras em 36, que vem subindo de produção, mas continua ali porque os outros times da frente também estão ganhando. Ele tem que esperar esses times dando uma bobeada. São Paulo já deu uma bobeada, já diminuiu para 6 pontos. Então as coisas vão acontecendo. Já para o Grêmio, está a diferença de 1 ponto só para o quinto colocado, ou por 4 colocado. Então a coisa vai diminuindo e o Palmeiras vai chegando. O Atlético Mineiro, com esse empate, dá uma travada, fica com 34 pontos, já fica aí, ó, a 8 pontos do líder. Já são 2 vitórias e 2 empates. Já começa... falta só 18 rodadas. Bom, para ser campeão, não. Para ser campeão, falta 15 rodadas pro Atlético, porque com esses pontos, o São Paulo tem 3 à frente. Então, o Atlético ser campeão, o Atlético tem que ganhar tudo e o São Paulo perder 2 e empatar 2. Pelo menos. E o Atlético ganhar tudo para conseguir chegar no São Paulo. Então, a contagem tem que começar a ser essa. O Atlético em sexto. Isso é a parte de cima da tabela que briga pelo título. Meio da tabela. Meio da tabela. Estamos falando de G4, tá? Tem o Cruzeiro com 7 pontos, que está a 10 pontos do G4. O Grêmio tem 37, o Cruzeiro tem 27. Já está a 10 pontos do G4. Corinthians com 26, a 11 pontos do G4. Fluminense com 26, 11 pontos do G4. E América Mineiro em décimo com 25. Ou seja, na outra rodada tínhamos 2 times só no meio da tabela e 12 brigando na parte de baixo da tabela. Nesta rodada já temos 4 times no meio da tabela. Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e América Mineiro. 25, 26 e 27 pontos.
com essa boa vitória do América. Por isso que eu falei que foi uma boa vitória. E na parte de baixo da tabela, temos aí o Bahia, em 11º colocado com 22 pontos, que joga bem, mas o Bahia tinha que ter um encaixe de umas 3 ou 4 vitórias aí para dar uma superada de vez. O Botafogo, que não consegue somar ponto de jeito nenhum, vai ter muito trabalho, o Zé Ricardo, muito trabalho, com 22 pontos. O Santos com 21. Porém, o Bahia tem um jogo a menos do que o Botafogo. O Santos tem um jogo a menos do que o Botafogo. O Vasco, 14º com 21 pontos, 2 jogos a menos. A Chapecoense em 15º com 21 também, com 1 jogo a menos. O Sport em 16º com 20, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, o Vitória com 19, que perdeu, continua ali. O Atlético Paranaense com 18, com 2 jogos a menos. Então o Atlético Paranaense pode chegar a 21, 24 pontos. Se tivesse ganho, estaria em 11º lugar, na frente do Bahia. O Ceará, que tem um jogo a menos, com 17, com esse jogo a mais ganhando, ele passaria o Sport, jogaria o Sport, não, empataria o número de pontos com o Sport. Eu não sei o número de vitórias. E o Paraná em último lugar. Aí veja bem que, 19 pontos. O América Mineiro já está a 6. Já está a 6 do Z4. Está a 6 do Z4 e está a 11 do G4. Então, está ali pelo meio da tabela. E o primeiro, que eu classifico como brigando pelo Z4, é o Bahia, que está apenas 3 pontos do Z4. Então, na próxima rodada, a gente pode ter mudança na liderança, no segundo colocado, no terceiro colocado. Podemos ter uma variação entre esses 3 primeiros. E na parte de baixo da tabela também poderemos ter variações. O Sport entrando no G4, a Chapecoense. Poderíamos ter também mudanças na parte de baixo da tabela. Poderemos ter times encostando mais da parte da tabela. E poderíamos ter algum tipo, principalmente daqueles que estão ali na parte de cima. Bahia, Botafogo, Santos. De repente, até o Vasco colocando, de repente, colocando a cabeça um pouquinho mais para fora e se afastando um pouquinho do Z4. Mas o que aconteceu de interessante foi que o meio da tabela entrou mais 2 times agora, o América Mineiro e o Fluminense. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do resumão da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Então, conta aí com a sua participação, coloque aí o seu pensamento, a sua opinião, sem ofender ninguém, que aqui não estamos aqui para ofender e nem ser ofendido. A gente faz uma análise, bate um papo sobre futebol, que é maneiro. Então, tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau. Conto com a participação de todos. Um abraço. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Inter, parabéns ao Flamengo. 1º, 2º e 3º colocado. Tamo junto, briga pelo título. Valeu, um abraço, tchau, fui.